Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 16, sobre o título O Salazarismo em Portugal e o Franquismo na Espanha. Professor Rubens, em que consistia o salazarismo e o franquismo? Na verdade foram dois movimentos fascistas, tal qual o fascismo italiano e o nazismo alemão, que os livros de história muitas vezes não colocam na sua grade, mas que são movimentos igualmente importantes, tanto como o fascismo de Benito Mussolini na Itália, como o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha. O salazarismo com Antônio de Oliveira Salazar e o franquismo com o general Francisco Franco foram extensões de movimentos totalitários na Europa. Então, não é apenas o nazismo e o fascismo, também o salazarismo e o franquismo fecham esse conjunto de regimes totalitários que ganharam força na Europa nas décadas de 20 e 30 do século passado. Vamos nessa então? Então vamos começar por ordem cronológica com o salazarismo. O salazarismo que foi o regime fascista adotado em Portugal, porque o seu criador foi Antônio de Oliveira Salazar. Daí a denominação salazarismo. É assim que é referido o fascismo português. Antônio de Oliveira Salazar, que estabeleceu um golpe de Estado em 1932, implantou um regime autoritário, um regime fascista, um regime totalitário na Europa e governou Portugal de 1932 até 1968, ano que ele se afasta do poder por questões de saúde. Termina falecendo logo depois. O salazarismo, então, não acabou com a morte de Antônio de Oliveira Salazar. Ao contrário do nazismo, que acabou com o suicídio de Hitler, e do fascismo, que acabou com a morte de Mussolini, o salazarismo continuou mesmo após o afastamento e a morte de Antônio de Oliveira Salazar. Por que continuou? Porque ele preparou um herdeiro político, um afilhado político, Marcelo Caetano. E quando ele se afastou do governo de Portugal, Marcelo Caetano assumiu o poder do país e manteve o mesmo regime totalitário, inclusive com a mesma denominação, o salazarismo. Marcelo Caetano, que foi deposto apenas pela Revolução dos Cravos, dia 25 de abril de 1974. Vamos explicar esse processo que constituiu na queda do ditador Marcelo Caetano em Portugal? É muito simples. Quando Marcelo Caetano assumiu o governo em Portugal, havia um momento de crise lá na África, onde duas colônias portuguesas faziam lutas pela independência. Eram elas Angola e Moçambique. Angola e Moçambique eram colônias portuguesas na África, inclusive falam a língua portuguesa. Em Angola, no fim dos anos 60, começaram as lutas de independência, a partir de um movimento chamado MPLA, Movimento pela Libertação de Angola. Simultaneamente, em Moçambique, também iniciaram as lutas de independência, com um grupo chamado Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Marcelo Caetano, quando assumiu o poder em Portugal, não estava disposto a permitir a independência de Angola e Moçambique. Então o que ele fez no início dos anos 70? Enviou o exército português até a África para combater esses dois países e massacrar esses dois movimentos por não permitir essa ideia de independência. O exército português, então, cumprindo a ordem do seu ditador, foi até a África, descontente, porque o próprio exército português não gostava do regime autoritário de Salazar e agora de Marcelo Caetano, mas foi cumprir sua missão. O problema é que quando o exército português chegou em Angola e Moçambique, que viu a situação de penúria, de abandono, de extrema pobreza e exploração daquele povo, o exército português se revoltou e voltou a Portugal para derrubar o ditador, por ser responsável pelo exército por toda aquela situação de exploração e miséria das colônias africanas. O fato é que o exército português retornou a Portugal, foi a Lisboa e derrubou Marcelo Caetano. Esse movimento, que aconteceu dia 25 de abril de 1974, recebeu amplo apoio popular, porque a própria população portuguesa não suportava mais a ditadura do salazarismo. Esse movimento ficou conhecido na história como a Revolução dos Cravos, porque, segundo a história, quando o exército português marchava em direção ao palácio para derrubar Marcelo Caetano em Lisboa, o povo foi às ruas atirando flores nos soldados, rosas principalmente, daí a denominação Revolução dos Cravos, pelo apoio popular ao exército. O fato é que o exército derrubou Marcelo Caetano, assumiu o comando do país em 74 e em 75 o próprio exército português, que estava à frente do poder do país,
decretou oficialmente a independência de suas colônias africanas. Angola e Moçambique estavam finalmente livres em 1975. O próprio exército também convocou eleições presidenciais em 1975 e devolveu o poder para os civis, como uma forma democrática. Portugal é uma república presidencialista desde 1975. No país vizinho, na Espanha, também na Península Ibérica, aconteceu um regime similar. O fascismo espanhol é chamado de franquismo, porque quem assumiu o trono e implantou esse regime totalitário foi o general Francisco Franco. Na Espanha, houve uma guerra pela tomada do poder. Francisco Franco, que era general do exército, queria tomar o poder dos republicanos, que é quem governava o país. Então instituiu-se a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939. De um lado, os republicanos, que estavam no poder, que tinham ideias comunistas, e do outro, o Francisco Franco liderando os nacionalistas, que ele reunia membros do exército do seu lado, a Igreja Católica e a Falange, que era o Partido Fascista Espanhol. O fato é que depois de 3 anos de guerra civil entre republicanos e nacionalistas, os republicanos que estavam no poder e os nacionalistas liderados por Francisco Franco querendo tomar o poder. Depois de 3 anos, em 1939, Francisco Franco conseguiu tomar o poder e implantar o totalitarismo na Espanha. Na Espanha ele é chamado de franquismo. Francisco Franco governou até sua morte nos anos 70. Após sua morte, a Espanha reinstituiu uma monarquia parlamentarista, onde existe um rei, existe uma família real, mas de fato quem manda é o parlamento, através da figura do seu primeiro-ministro. Então, Antônio de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano são os 2 nomes dos grandes ditadores salazaristas em Portugal. E o general Francisco Franco é o grande nome do franquismo na Espanha. Não esquecendo, Franco tomou a partir de uma guerra civil e Salazar deu um golpe de Estado. Salazar chegou primeiro ao poder em 32, Francisco Franco após a Guerra Civil Espanhola em 1939. Entendido? Na próxima aula nós iniciaremos um novo e muito interessante conteúdo. Eu espero vocês lá. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.